aí, André? Eu estava vendo a tua live com o Belmiro Aham, e vi algumas coisas que você colocou ali com ele, do início. Nós temos um início parecido. aham, Você era estudante acadêmico de História, né? exatamente. Fiz um ano de história. Passou por uma área que não tinha nada a ver com o que você estava estudando. Nada. Curiosamente, o meu primeiro orientador, ele era bioquímico. E é o pai da nutrição esportiva no Brasil, já falecido, professor Sérgio Miguel Zucas. E eu tinha entrado já na USP, né, mas isso faz muito tempo. E aí o Zucas falou para mim assim, olha, aqui você não vai aprender nada. Então pega a sua malinha e vai lá para cima. Eu falei, porra, eu estava na Escola de Educação Física e Esporte da USP, né? Ele me fala isso. Aí eu falei, professor, mas lá para cima aonde? Assim, ó, você pode ir lá para o Instituto de Química, no Departamento de Bioquímica, que ali vai ser a sua segunda morada. Pode se mandar. Falei, tá bom, né? Peguei a minha mochilinha e fui. Me inscrevi na primeira disciplina. O cara dava aula, Fernando Moreno, é o cara que mais entende sobre vitamina A e câncer. Fumando um cachimbo, parecia um lord inglês. Naquela época não tinha lei de fumo, né? Sei. Lá, tava pitando o cachimbo, dando aula, aquele ar meio pedante, né, de britânico e tal coisa. E aí, rapaz, eu não estava entendendo nada. Virou uma menina do meu lado, né, feia pra caramba, e fala assim, oi. Eu falei, oi, né? Assim, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Pô, eu tava de short, camiseta, né, bronzeado. E ali, todos aqueles caras, né, estranhos. Aí eu falei, pô, vou ter que cuidar da feinha aqui, né, dar um jeito nela. E continuou a aula, e eu não entendendo porra nenhuma. Aí ela fala assim, você é lá de baixo, né? Eu falei, lá de baixo? Como é que você sabe? Pô, tinha esse negócio, né, lá de cima ou lá de baixo. Eu falei, sou lá de baixo, né, tal. Bom, aí passou, daqui a pouco ela vira de novo. Tá perdidinho, né? Falei, porra, uma mulher me chamou de burro, né? Eu falei, não, tá tudo legal, tudo legal. Porra, daqui a pouco chega o professor com o cachimbão na minha cara, assim, pitando. Meu jovem, és da onde? Aí eu falei, bom, já que estão falando que eu sou lá de baixo. Aí o cara assim, deveras, percebi. Percebi. Aí ele fala assim para mim, meu jovem, estás perdido no tempo e no espaço. Aí eu falei, não era demais. Me chamou de burro, 2 vezes de burro aqui, né? Terminou a aula, fui na secretaria, tranquei a matrícula. Falei, não dá, assim não dá. E aí eu morava em Santos, né? Peguei o carro, desci a serra, né? Mas puto da vida. Eu falei, não. Esses caras não vão me vencer. Cheguei em Santos, ó, eu quero saber quem é o melhor professor aqui de química orgânica e inorgânica. Aí um cara falou assim, é um tal de Zé Roberto. Falei, vou atrás dele. Cheguei lá, o cara era tão magro, rapaz, que se ele escondesse atrás do poste, não dá para enxergar o cara. Aí falei, Zé Roberto? Sou eu, não sei o quê. Falei, olha, eu queria ter aula de química com você. Mas você se inscreve no cursinho. Eu falei, não, você não está entendendo. Eu não quero fazer cursinho para entrar na faculdade. Eu sou aluno de mestrado da USP, mas eu quero me aprofundar no tema. Tá. Mas olha, vai ficar meio salgado. E naquela época, eu era dono de academia, né? Ganhava bem. Eu falei, amigo, fale o seu preço. Ele fez o preço, nem foi muito caro, né? Aí eu falei, então é o seguinte, contratei o cara, eu tinha aula todo dia, 2 horas por dia, de segunda a sexta. Começamos com química inorgânica e depois atacamos a química orgânica. Mas concentrado. E o cara me passava a tarefa, e foi. Eu falei, não, isso aqui eu vou entender na melhor maneira. Bom, terminou o primeiro semestre, começou o segundo semestre, e ele oferecia a disciplina nos 2 semestres. Fui lá e me inscrevi de novo. Aí ele olhou para mim, jovem, estás de volta? Sim, senhor. Sim, senhor, estamos aqui, prontos para tudo. Aí ele começou a dar aula. Aí eu, já estava, né, ali afiadinho, né? Falei, professor, aquela ligação entre carbonos ali, não esqueceu alguma coisa, não? Ele olhou assim, olhou para mim. Deveras, realmente. Vejo que você está se encontrando. Eu falei, pois é, professor, vamos lá, né?
Aí ele falou assim, então, já que você está aqui já apto, né? O seu seminário vai ser sobre todos os hormônios gastrointestinais. Caraca. Falei, puta merda, né? Bombezina, galanina, CKPZN. Bom, naquela época não tinha data show, era retroprojetor, gastei uma grana com transparência, dei o seminário, e ele falou assim, muito bem, mas conceito A, só se eu estivesse apresentando. Mas como o seu seminário foi muito bem, vai levar esse conceito B. Sacanagem. Cara, e aí começou essa paixão pela bioquímica, né? E devido ao professor Zucas, e eu fiz uma amizade muito grande com o professor Bayard Torres, que é autor daquele livro clássico, né, Bioquímica Básica, e fiz a graduação junto com a medicina de bioquímica, né? E dali para frente falei, ó, eu tenho que estudar uma coisa que ninguém gosta, que todo mundo tem aversão, mas lá na frente eu vou colher os frutos. E é isso aí, né? E Exatamente. eu vejo que você é da nova geração, por isso que eu fiz aquela brincadeira do Ragnarok, né? Você é um cara polêmico, eu também sou, né? Então, a gente tem essas coisas em comum, só que eu sou, talvez, de 2 ou 3 gerações antes de você, né? Eu completei 60 anos, você acho que tem 40 já? Não, 39. 39, né? É novinho. Então, daqui a pouco eu estou indo e você está seguindo. Que isso. Eu tenho uma história parecida na faculdade, primeira aula de bioquímica do exercício. Eu ainda fazia história ainda, que eu resolvi que eu comecei a conhecer, eu sabia que podia fazer uma disciplina, como se chama, opcional ou eletiva, de outra grade curricular. Eu resolvi fazer bioquímica do exercício. Enquanto eu fazia história, estava lá estudando pré-história, arqueologia, não sei o que, resolvi fazer bioquímica do exercício, só para ver, porque eu estava muito interessado começando a fazer treinamento, ir na academia, e eu peguei um livro de bioquímica e vi lá ATP, o que é ATP, fiquei interessado por essas coisas. E na primeira aula de bioquímica foi a coisa mais vergonhosa que eu já passei, acho, dentro de uma aula. A professora de bioquímica do exercício perguntou, alguém pode me dar um exemplo de carboidrato? Ela queria frutose, né? Eu lá bem espertão lá, que eu era marombeiro, né? Eu treinava, levantava peso, eu falei, batata. Eu falei, sério. A professora olhou para mim com uma cara assim, e eu achava que eu tinha, né? Pô, não, acertei. A minha ignorância era de um absurdo tremendo. Mas depois disso... Mas batata doce ou inglês? Devia ter perguntado, né? Mas depois disso ainda, obviamente eu reprovei na disciplina, não sabia absolutamente nada, mas depois eu voltei para essa disciplina, quando eu realmente voltei para a educação física, aliás, quando eu iniciei a educação física, eu passei cursei essa disciplina de novo, aí eu passei com a nota máxima, e aí fui virar monitor da disciplina até me formar. Por 6 semestres, eu acho, por 3 anos, eu fui monitor da disciplina, que não tinha monitor, sei lá, desde o início, sabe, acho que teve 1 ou 2 monitores antes de mim, e praticamente ninguém queria ser monitor da disciplina, porque era muito difícil. E acabei sendo monitor dela por 6 semestres, tanto que eu gostei da parte de bioquímica. E aí depois fui fazer meu mestrado em bioquímica, ciências biológicas com ênfase em bioquímica. Mas foi bem assim, completamente ignorante quando eu iniciei. E você vê, na universidade que eu dava aula, eu criei a disciplina, né, bioquímica, era bioquímica e nutrição aplicada ao exercício. Excelente. Era um ano inteiro. Então era um ano, um semestre só nutrição e um semestre só bioquímica. Que excelente. Então, muito bom. Uma disciplina que eu criei que eu não tive na graduação. Né? Nós não tivemos. Né? Nem fisiologia do exercício eu tive na graduação. Porque na época, a educação física tinha 3 anos só. Não 4. Não 4. Faz tempo. Então eu achei muito bacana isso. Eu falei, o Vandré tem esse começo muito parecido com o meu. Sim, é verdade. Bem legal. Quando eu me formei também, agora acho que já tem bacharelado e licenciatura. Tá tudo é isso, né? Quando eu fiz era licenciatura plena, não tinha essa divisão de bacharelado. Eu acho que 1 ano depois, ou 2 anos depois que me formei, é que começou essa divisão, mas até eu me formar era licenciatura plena, eram os 2 juntos praticamente.
E uma outra coisa também que eu prestei atenção na live, que você falou, que você foi fazer a disciplina de, não sei se na época era musculação, treinamento de força, com o professor. Não cheguei a me fazer. Você não foi fazer, o professor tinha viajado para Portugal, né? Isso. Bom, hoje eu dei aula para um curso de nutrologia só para médicos, né? Então, tinha hoje o presidente da Associação Brasileira, que é aí do Sul, que é do Sul, não, lá da tua terra, né, o Verutsky, lá de Porto Alegre, ele falou assim, Tássio, eu nunca vi isso. Eu tenho feito aqui uma média, porque a gente tinha aula presencial com a pandemia, né, online. Tenho colocado aqui 30, 35 médicos que vêm fazer. Hoje, domingo, tinha 52 médicos assistindo a aula. Eu achei isso impressionante. E, aliás, teve um cara que pediu, pelo amor de Deus, para eu dar o contato dele para você, que ele assistiu uma parte da aula comigo. Eu falei, quem é? O Ronei. E você acredita, cara, que a última vez que eu falei com o Ronei foi em Santos, há uma semana dele ir para Portugal. E foi justamente na época que você ia fazer a disciplina com ele. Exato, era ele mesmo. Você falou o nome, mas quando você falou assim, ó, o cara lá do Sul que foi para Portugal, eu falei, é o Ronei. Né? E aí ele falou assim, porra, me dá o contato do Tássio, porque ele está trabalhando com ultrassom e eu também, né? Uhum. E ele falou assim, pô, me dá o contato do Tássio, eu quero conversar com ele. Eu falei, não, pode, fica à vontade. Faz tempo que eu não falo com ele, vamos trocar figurinha. Né? Infelizmente não tive aula com ele, infelizmente. Mas eu queria ter aula com ele, porque era o que todo mundo falava. Ele entende muito de musculação, tá? Eu queria ter aula com ele. Mas deu que ele foi para Portugal fazer pós-doc e até me formar ele não tinha voltado. E justamente o curso que a gente estava dando lá em Santos, de musculação, estava eu, Dilmar, e o Dilmar tinha convidado o Ronei. E aí a gente, fomos beber cerveja e tava, semana que vem tô indo para Portugal. Eu falei, bacana. Coincidência. Como são as coisas, né? Segunda coincidência. Mas, vamos lá, André, vamos falar das nossas polêmicas. Tem alguns conceitos que eu bato muito, você também bate, tal e coisa, mas uma coisa que a gente precisa, que eu vou até pedir para você clarear, né, para os nossos ouvintes, é o seguinte: tem muita gente que fica falando, não porque havia a KT-mTOR, porque havia do mTOR, havia do mTOR, e aí eu falei, amigo, o que é mTOR? Eu falei, sabe qual é o problema? Vocês querem ler sempre o último artigo. Só que vocês deveriam ler o primeiro. E antes do primeiro, vocês deveriam ler o livro-texto. Porque vocês não têm base e querem ficar discutindo de coisas que vocês não entendem. Uhum. Não sabem nem o que é uma enzima da classe quinase, nem o que é fosforilação, e querem ficar falando da via da KT-mTOR. E como se a coisa fosse um interruptor, né? Liga, desliga, liga, desliga. E os caras ficam com essa, olha, eu vou comer isso porque eu ativo a via. Eu vou ter porque eu deixo a via ativada. Eu vou fazer, cara, o que é isso? Né? Que é tudo agudo, né? Começou, parou, né? Fala um pouquinho disso, né, para os nossos seguidores, que eu sei que é uma coisa que você tem estudado bastante. Sim. Especificamente sobre a via da mTOR? Sobre a cascata, né, que ela começa, sim, como ela é ativada, e a downstream, né, a ladeira abaixo. Então, beleza. Praticamente a via da mTOR, ela é considerada a via canônica para, hoje em dia, pelo menos, ela é considerada canônica para cell growth, ou para hipertrofia celular, né? Independente se é músculo, câncer, claro, ela é muito mais estudada, obviamente, em câncer. E ela, em músculo, ela iniciou a ganhar destaque por volta de 2001, que foi um trabalho que foi publicado na Nature Medicine, eu acho, ou foi Nature, talvez, da Subodin, que ela publicou pela primeira vez que o eixo IGF-1-AKT-mTOR era suficiente para promover crescimento muscular, quando ativado em animais de laboratório, e prevenir atrofia. Então, isso aí a gente já sabe. Ok, ótimo. Tu adiciona um IGF-1 da vida, ou fator de crescimento,
qualquer fator de crescimento como IGF-1, isso sinaliza para o receptor, que nem ele falou, tem toda a cascata de fosforilação, vai para KT, etc, blá blá blá, chega em mTOR, e aí depois downstream, como tu falou, vai para P70S6 kinase, vai para 4BP1, que são as proteínas que estão mais associadas lá realmente com o efeito dela celular, que é o que é? Que é a promoção de tradução de mRNAs específicos. Normalmente esses mRNAs específicos as pessoas tendem, normalmente as pessoas olham para os artigos, principalmente artigos de revisão, é aquela coisa, tem proteína 1, 2, 3, 4, 5, vai fosforilando, aí chega no final, o que a setinha lá embaixo fala? Síntese proteica. É só isso. É basicamente isso. Mas não é. O real não é síntese proteica global, é uma síntese proteica específica de mRNAs específicos. E esses mRNAs específicos são os mRNAs que a gente chama de 5' top. São os mRNAs que são considerados, que tem uma estrutura no início dela que rende ou faz com que esses mRNAs são especificamente traduzidos. E esses mRNAs são codificados para proteínas envolvidas com o crescimento. Então, é por isso que ela é importante. Ela aumenta a síntese proteica, principalmente dessas proteínas envolvidas em crescimento muscular. E é por isso que ela é tão estudada em câncer. Em músculo, já começa com um pouquinho diferente. Mas ela ainda assim tem relação com hipertrofia, com certeza. Mas o que a gente tenta, o que pelo menos o meu trabalho e o trabalho de outras pessoas tem feito, é dizer que essa via de mTOR não necessariamente tem relação com hipertrofia em si, ou ela não tem relação, que tenta se fazer muito jogo, por exemplo, síntese proteica medida agudamente, como a pessoa fala MPS, ou a Muscle Protein Synthesis, e a via da mTOR, porque os dois acontecem relativamente próximos após uma sessão de treino. Então, normalmente se associa as duas. Aumento de mTOR, aumento da atividade de mTOR, no caso, né? Aumento da atividade de mTOR, aumento de síntese proteica, e se associam os dois, mas não necessariamente. Tem alguns trabalhos, por exemplo, que mostram que endurance, por exemplo, promove a atividade de mTOR. Então, não necessariamente já tem relação única e exclusivamente com a síntese proteica muscular, e não ela seria tão relevante assim para o processo de hipertrofia. E outras coisas que têm relação à mTOR também, que se tem descoberto mais recentemente, é que ela está envolvida com outros processos que não são necessariamente a síntese proteica muscular por essa via canônica, mas sim que a mTOR tem relação, principalmente quando a gente fala de mTOR, a gente está normalmente se referindo, porque são dois complexos, complexo 1 e complexo 2. É o complexo 1, normalmente, que tem relação com a síntese proteica, mas ela também tem relação com outras atividades celulares, como ela tem relação, ela está intimamente relacionada com os lisossomos, e está intimamente relacionada também com o núcleo, onde no núcleo ela também tem relação com síntese proteica, biogênese ribossomal, que é onde eu estudo mais, onde eu tenho mais, onde eu tenho estudado mais. E vários tecidos têm essa via, né? Não é só o músculo, vários tecidos. Exato, todos, praticamente quase todos os tecidos. Ela é basicamente estudada em câncer. A gente estuda ela em músculo, mas ela é basicamente conhecida, ou ela foi primeiramente caracterizada em células cancerígenas, não em célula muscular. Tem um curso que eu ministro, que o título é Reparação, Regeneração, Hipertrofia do músculo esquelético. Então, o que as pessoas não entendem é que para o músculo ser reparado e para o músculo ser regenerado, a síntese proteica tem que estar ativada, mas isso não está indicando hipertrofia, né? Sim, exatamente. Olha só, não sei se você já leu, mas olha só que beleza aqui, ó. Skeletal muscle. Que é fino. Esse que é fino, é que pra mim tá ao contrário, que eu não consigo ler direito. Mas isso do esquiafino, não, esquiafino é excelente. Quando esquiafino e Terence Partridge, Skeletal Muscle Repair and Regeneration. Esquiafino é um dos caras que mais entende dessa área. Não, Stefano Schiaffino foi um dos, eu acho que está na Itália, eu acho, ainda. Tem uns papers assim que tu olha, nossa, esse cara é muito bom. Eu recomendo. Ele tem umas revisões muito bom. Muito bom. Mas uma das coisas que eu queria falar, que acho que é interessante sobre a via da mTOR, é que, por causa desse estudo de 2001,
e isso foi um estudo, um estudo com certeza clássico e que determinou muito do que a gente sabe até hoje em músculo, ele mostra que essa via da AKT, etc., ela ocorre subsequente, ela é uma via que IGF-1, AKT, toda a cascata e tal, e aí a AKT mTOR direto. O que a gente já sabe hoje que não é bem assim. E uma das coisas que a gente tem falado muito também hoje em dia, já faz acho que uns 5 anos talvez, um pouco mais, é que esse eixo no músculo é um pouco diferente em relação a outras células. A célula, por exemplo, a célula cancerígena é com certeza muito relacionada com os fatores de crescimento, IGF-1 e etc. Na célula muscular é muito interessante que a gente tem essa questão da contração muscular. E a contração da muscular, a gente já descobriu que ela promove atividade de mTOR, do complexo 1 principalmente, independente da AKT. E isso que é interessante para o músculo. Então, a gente já conseguiu ver em camundongos e até mesmo em humanos, e até um estudo meu também a gente conseguiu fazer, a gente deu uma dose absurda de carboidrato para sujeitos após uma sessão de treinamento, e com a quantidade de carboidrato, aumenta obviamente a insulina pós-treino, e essa insulinemia aumentada ativa essa cascata de reação, ela aumenta receptores de insulina, ativa a AKT vai lá para cima, mas não tem influência nenhuma sobre a mTOR. Porque essa via, após a sessão de treinamento, está especialmente sensibilizada ou especialmente ativada por contração muscular. Não se conhece muito bem os mecanismos. Tem um grupo que fala muito que é o ácido fosfadítico, o PA, que é o phosphatidylate acid. Esse é um dos possíveis mecanismos. Tem outro grupo que fala que é por via da MAP kinase, que fosforila Rab, e aí ativa mTOR. Mas todos esses mecanismos são independentes de AKT. Então a gente já sabe hoje que o exercício por si só promove a ativação de mTOR, mas não tem relação com AKT ou as vias upstream da AKT, com o receptor. Tá? É totalmente intracelular, sensitivo à atividade mecânica. Então isso que é muito importante, é bem diferente de qualquer outro tipo, não completamente diferente, mas em relação... chave que começa lá em cima, depois do receptor sarcoplasmático ali de insulina, que é a fosfoinositol 3-quinase, né? Essa PI3K. Então, essa enzimazinha ela é chave para começar essa cascatinha. De várias, não só da via AKT-mTOR, mas de outras vias também. Sim, claro. E aí faz a translocação dos glúteos para a membrana, essa fosfoinositol 3-quinase que também dá o comando inicial. Sim. No músculo, até tem alguns estudos também em células cardíacas também, principalmente mostrando, tem uma proteína chamada FAK, kinase também pode ser uma. Tem alguns candidatos. Eu não acredito ainda que a gente conheça exatamente qual é o mecanismo. Talvez seja mais de um, mas a gente sabe hoje que realmente a AKT não está envolvida na ativação de mTOR pós-sessão de treino. Claro, ela pode estar envolvida com fatores de crescimento, pode estar envolvida com outras coisas, mas no músculo a contração promove por si só a atividade de mTOR. E aí também tem a questão dos aminoácidos, que ativam também independente de AKT, tem através da Rab e de algumas RAGs, algumas proteínas ali, mas é bem interessante, porque no músculo tem 3 vias convergindo para mTOR, a via canônica de IGF-1, a via da mecanotransdução e a via dos aminoácidos. Então é bem interessante entender, são complexos, a gente não entende muito bem ainda se elas competem entre si, se elas são aditivas, ou se elas são ou talvez sinérgicas, a gente não conhece muito. É difícil. Algumas coisas também começam a ficar meio nebulosas, por exemplo, a contração muscular promove degradação proteica, que ativa a degradação. Claro, a degradação proteica vai aumentar o pool intracelular de aminoácidos, e esses aminoácidos por si só, que são reciclados, ativam a mTOR. E aí acabam... é outro mecanismo possível de ativação de mTOR pós-sessão de treino, por exemplo, é a reciclagem de aminoácidos, e esses aminoácidos no lisossomos ativam a mTOR. Então a gente não conhece muito bem, é muito confuso, são várias, é difícil de
isoladamente saber quais que são, mas existe uma congruência, talvez, a gente pode dizer assim, das evidências mostrando que a ativação de mTOR é independente de AKT após uma sessão de treino. Mas o que é importante deixar claro, talvez, eu acho, o que a gente tem tentado falar, é que essa ativação não necessariamente só promove síntese proteica, ela também promove outras coisas como biogênese ribossomal, por exemplo, é uma delas. Acho que basicamente isso. E é interessante também a gente colocar que a via, ela é crônica, né? Quando a gente vai falar de hipertrofia, o processo é crônico, ele não é agudo. Porque assim, não, treinei, vou hipertrofiar. Né? E aí fica aquela discussão, não, vamos colocar mais volume, vamos colocar mais intensidade, né? E vamos ver qual é o método. Então, existem vários métodos. Né? Eu, quando morava em Los Angeles, né, que eu ia todo dia na Gold's Gym, eu passava horas conversando com o Mike Mentzer. Só que ele não conseguia me explicar como era realmente o Heavy Dutch, né? Qual era a parte científica do Heavy Dutch. Ele falava assim, olha, é intenso, e deu certo. Né? E ele já estava, naquela época, foi 86, por aí, né? Ele tinha passado aquele estágio deprimente dele, depois de 80, que ele perdeu para o Arnold, e que ele achava que ele ia ganhar, então falava, às vezes o nome Arnold Schwarzenegger para ele ficava, né, desconcertado, ele ficou ruim, ficou deprimido. E aí ele falava, não, esse método, né, a gente fez, eu, meu irmão e tal, né, que na verdade não foi ele que fez, ele era o garoto propaganda, mas ele não sabia explicar, né, o porquê do método. E como todos os outros métodos que foram criados pelo Joe Weider, né, se você pegar lá, tem mais de 20 métodos diferentes, né, Twist Set, Giant Set, por aí vai. Então, o que eu sempre digo é assim, hoje, passados quase 80 anos, a gente ainda tem muito mais pergunta do que resposta. E a gente está tentando agora entender qual o impacto desses métodos, né, nos atletas. Porque, assim, vários treinavam de jeito diferente, protocolos diferentes, mas no final ficava todo mundo grande. Sim. E aí você tinha o componente genético, que ia favorecer, né, o campeão, mas tudo dava certo. Então, se você colocava mais volume, o outro mais intensidade, ou mais não sei o quê, aliás, que a gente sabe que não existe aquela famosa, né, se tem alto volume, não tem alta intensidade, a gente sabe que pode ter os dois. Mas, independente do que o cara fazia, se ele começava por um grupo muscular, se começava por outro, no final dava tudo certo. Exato. Então, até uma brincadeira que eu faço com o Dilmar, ele fala assim, quer ficar grande? Faz força. Treine e come que tá tudo certo. A consistência é o principal, né? É uma das coisas principais. Mas o interessante é a gente tentar entender e explicar o processo. Né? É um processo crônico, mas o que vai levar a isso? Né? Acontecer esse processo hipertrófico em meses, em anos, né? Esse amadurecimento muscular, com aumento do volume, né? E aumento da força também, progressivo até um certo ponto, ainda mais com o auxílio farmacológico, né? Que a gente sabe que tem que fazer parte, né? Se o cara não tiver a parte farmacológica, vai competir, né? Vai para casa e desiste. Né? Então, é uma contribuição de vários fatores, várias variáveis ali, né, para a coisa acontecer. Logicamente que a gente está falando no nível bem elevado, né, nível de competição de Mr. Olímpia, ali, tem tal coisa. Né? Mas tem muita coisa ainda nebulosa que a gente está tentando responder, né, fazer comparação de método, isso e aquilo, né, ver o que realmente acontece. E eu li aquele teu artigo lá sobre a biogênese ribossomal. Acho que é interessante essa hipótese, é bem interessante. Né? Fala para a gente aí, assim, uma síntese dessa hipótese sua da biogênese ribossomal. Em relação ao paper do AJP, que é o do Revisiting Protein Synthesis, é esse, né? É. Esse aí, então, esse foi um artigo que eu escrevi, eu estava querendo escrever esse artigo desde o meu doutorado, porque eu achava que muito estranho a teoria
como se diz, a teoria corrente do processo de hipertrofia muscular. Então, hoje em dia, o que as pessoas acreditam que a hipertrofia se dá? Elas acreditam que ela vem para a academia, realiza uma sessão de treino para o bíceps, ou para as coxas, ou qual que for, e aí tem um aumento de síntese proteica, que dura ali, talvez, antigamente se achava que era era um efeito agudo, que a gente chama de vida curta, algumas horas, sei lá, teria o pico ali 4, 5 horas e depois diminuiria. Hoje a gente já sabe mais ou menos que esse aumento de síntese proteica por causa do treinamento pode levar até 24 horas, mas é isso, tem a tua síntese proteica basal, realiza uma sessão de treino aqui, e aí tem o pico de síntese proteica até que ele volta ao platô, e é isso. Então, durante esse aumento de síntese proteica, a ideia é que, principalmente o que o pessoal fala, que é a síntese proteica miofibrilar, esse aumento de síntese proteica miofibrilar, tu adicionaria X gramas ou X miligramas, ou o que for, de massa muscular para o músculo. Ou seja, cada sessão de treino, ou melhor dizendo, o modelo atual de hipertrofia induzida pelo treinamento diria que o ganho de massa muscular é a soma de cada sessão de treino ou o aumento da síntese proteica miofibrilar a cada sessão de treino. Então, tem uma síntese proteica basal, aumenta, treino aumenta, e cada sessão de treino adiciona X gramas de massa muscular para o músculo. E eu sempre achei isso meio estranho, porque acho que qualquer bodybuilder, qualquer pessoa que vai para a academia treinar, sabe que esse processo, como a gente falou antes, é lento, é gradual, é bem difícil que seja perceptível observar ganho de massa muscular após algumas poucas sessões de treino. E também, somado ao fato de que alguns estudos iniciais mostravam que essa síntese proteica miofibrilar pós-sessão de treino era muito intimamente relacionado com a degradação proteica, ou seja, no início as pessoas achavam que a síntese proteica era basicamente síntese por causa da degradação proteica, ou seja, o exercício é catabólico, promove a reciclagem de aminoácidos, que faz a alimentação da via, e tu tem de novo a síntese proteica, ou seja, é pura e simplesmente um processo regenerativo. Mas esses dados assim ficaram um pouco meio que esquecidos ou meio que enterrados, ou deixados de lado. Logo em seguida começou a vir os estudos com aminoácido, proteína, que começou a se perceber que tem mais aumento, que o aumento de síntese proteica pós-sessão de treino com a ingestão de proteínas promove um pico maior, ou uma duração maior, ou os dois juntos, após a sessão de treino. E começou a se imaginar que, então, tu adiciona uma proteína e aumenta a síntese proteica e vai levar, no futuro, a um ganho hipertrófico maior. Mas era uma hipótese interessante e plausível. Mas, desde então, já faz uns 15 anos, talvez, ou até 20 anos, que se tenta encontrar essa correlação entre essas duas variáveis, quanto que tem aumento de síntese proteica e quanto que vai gerar hipertrofia ao longo do tempo. E praticamente os estudos demonstram que não existe uma correlação correta, e muito pelo contrário, essa correlação não parece não existir. Então, parece, para mim na época, quando eu fazia doutorado e mais agora no pós-doutorado, eu comecei a imaginar que se isso não responde, alguma outra coisa tem que responder. E como eu fazia pesquisa com biogênese ribossomal, eu comecei a pensar, então, a biogênese ribossomal nos meus primeiros papers de 2015, a gente começou a perceber que biogênese ribossomal ocorre com a sessão de treinamento. Então, não é simplesmente aumento de síntese proteica, ocorre também o aumento da biogênese ribossomal. O que é a biogênese ribossomal? É a biogênese ou a síntese de novos ribossomos. Porque o que é o ribossomo? É a máquina que traduz proteína, né? A máquina que traduz mRNA, que é responsável pela síntese proteica. As pessoas achavam, por também alguns 2, 3 artigos há muito tempo atrás, eles demonstraram que aumento da síntese proteica era um evento agudo e sem necessidade de aumentar o número de ribossomos. Ou seja, o ribossomo está lá paradinho, está meio que quieto, tem um estímulo e ele começa
a traduzir, começa a fazer proteína. Faz sentido. Então não precisa ter mais ribossomos para promover a síntese proteica. Ou seja, tu pode aumentar a síntese proteica só pelo aumento da atividade dos ribossomos. Certo, tudo faz sentido. Porém, isso não queria dizer necessariamente que o aumento de número de ribossomos também não vai promover hipertrofia. Ele só dizia que esse aumento de síntese proteica aguda não precisa mais ribossomos, o que faz sentido e até certo ponto é correto. Mas, então, necessariamente, a gente conseguiu, com os estudos, a gente demonstrou que há biogênese ribossomal, há um aumento de número de ribossomos, e que a longo prazo, o músculo treinado vai ter mais ribossomos. Ou seja, a ideia principal do artigo que eu escrevi é que, basicamente, esse baseline, ou essa síntese proteica basal, começa pequenamente, ou de forma lentamente gradual, a aumentar a síntese proteica basal. E é essa síntese proteica basal que acontece durante todo o dia, ou seja, 24 horas do dia está ali, ela só é, claro, estimulada por alimentação e por treinamento, ela que é responsável pela hipertrofia. E aí, com os meus estudos, com estudos de outros grupos que começaram a publicar nessa área também, todos eles parecem convergir para isso, que existe uma ligação entre quanto a gente consegue aumentar de massa muscular com a biogênese ribossomal e com o aumento da tradução, que a gente chama de... São dois conceitos diferentes que a gente utiliza, que é a eficiência, a gente chama de translational efficiency e translational capacity. O efficiency seria eficiência de tradução, eficiência de tradução e a capacidade de tradução. A eficiência de tradução por exemplo, tem um mRNA e vários ribossomos ligados, ou seja, a tradução, quanto mais ribossomos ligados ao mRNA, mais ela vai produzir. Essa seria a eficiência de tradução. E a capacidade de tradução é a quantidade de ribossomos. Então, o exercício promove isso, promove aumento do número de ribossomos, ou seja, a capacidade do músculo de produzir proteínas. Então, é um aumento pequeno e gradativo, mas ao longo do tempo, ele promove o aumento de hipertrofia. E foi por isso que eu escrevi aquele artigo, que eu tenho um ranço tremendo com processos de revisão pelos pares, que a gente chama, né, o peer review, que às vezes, tu deve saber, tem umas revisões que tu fica de cabeça aberta. Mas esses... O cara não entendeu o que eu falei. Que eu escrevi. Exatamente. Acontece muito, né? Mas essa revisão, especificamente, eu fiquei muito, muito grato, porque os revisores foram muito abertos, eles falaram, não, esse artigo vai mudar como a gente entende o processo de hipertrofia. Não, ele é sensacional, é muito interessante. Eu cheguei a imprimir uma das revisões e botei na minha mesa lá, porque o revisor eles fizeram, claro, críticas construtivas. Eu tentei botar nos acknowledgements do artigo, eu queria agradecer os revisores, mas a revista disse que não pode fazer, era contra a política da revista, então eu tive que tirar. Mas eu queria ter adicionado, porque os caras fizeram críticas construtivas, e foi, claro, e no final a American Journal of Physiology me deu o prêmio de revisão, que eles têm um prêmio lá que eles dão para pesquisadores júnior ou pesquisadores new investigators, que eles chamam. Eles me deram um prêmio e tal, então foi muito bem aceito pela comunidade, e eu espero que façam as pessoas, claro, aquilo, é uma hipótese que a gente bota, claro, é uma hipótese baseada em evidências e tal, mas eu espero que no futuro as pessoas vão poder verificar isso, porque eu acho que tem um gap aí na literatura, que as pessoas estão tentando responder o processo de hipertrofia tudo baseado nesse aumento de síntese proteica agudo, e que não parece responder ao processo de hipertrofia, e a gente adiciona esse novo modelo, que é também, então, no paper em si, eu falei que era tanto o aumento de síntese proteica crônico, que dura muito tempo com o acúmulo de sessões, ou seja, o aumento basal pequenininho, mas gradual, como a síntese proteica aguda. Então, são os dois. É um construto. A hipertrofia, para mim, seria tanto esse aumento de síntese proteica aguda, mas com o aumento de síntese proteica ao longo prazo basal. São os dois juntos, não é só um. Eu acho que
com um modelo que a gente consegue botar os dois ao mesmo tempo, a gente pode explicar melhor o processo de hipertrofia, do que apenas esse modelo que para mim não responde, que é só 24 horas, adiciona X gramas no músculo e ponto, acabou. Não, o músculo responde e se adapta, é uma adaptação, que o cliente falou antes, é uma adaptação crônica. Né? Eu acho que é um modelo de pensamento muito diferenciado do que a gente tem hoje em dia, que eu acho que não é suficiente para responder o processo de hipertrofia. É basicamente isso. E o interessante é que você também contou com um fator sorte desse paper ter ido para revisores que conseguiram entender o recado. Sim, porque claro. entra na mão de gente que fala, isso aqui não existe. Né? Os caras reject no teu artigo. Ali. Exato. Não, isso acontece muito. Principalmente em processos de... Agora aqui nos Estados Unidos eu tive mais, como se fala, convivência com escrever grants, grants para buscar dinheiro para o laboratório, para a gente poder fazer pesquisa, né? E tu vê, tem alguns, normalmente são 3 revisores de cada grant. Um revisor ama o teu grant. Nossa, nós temos que dar o dinheiro agora para esses caras, porque essa pergunta que eles estão propondo aqui é excelente. Tem que dar dinheiro agora para esse grupo fazer dinheiro. Aí tem outro revisor que vai lá e desce o cacete no grant e fala, isso aqui é uma porcaria, tem isso, mais aquilo de erro, não. E aí acaba, é muito complicado. É bem complicado. Pode cair na mão de alguém que goste, pode cair na mão de alguém que não goste. Ciência é complicado. Tem que tentar diversas vezes. Quando eu estava lá na Appalachian, eu consegui um grant também, porque eu comecei um projeto que está até correndo em paralelo aqui no Brasil, que era treinamento de força em idosos com suplementação de creatina, né, para minimizar tanto a sarcopenia quanto a linapenia. E aqui no Brasil a gente está fazendo ainda mais coisas, que a gente está vendo o aspecto cognitivo em relação à ação da creatina nos idosos. A gente está aqui com um asilo com mais de 80 idosos com mais de 80 anos. E já aconteceu de acelerar e fazer novas avaliações, porque morreram 5. E esse é o problema de fazer pesquisa com idoso, né? Muito velhinho, os caras morrem, né? E imagina, é um estudo que a gente publicou, saiu um artigo publicado semana passada, que foi um estudo piloto, que eu falei, isso aqui é a pontinha do iceberg, né? Porque os dados vão ser fantásticos, né? O ineditismo da coisa vendo principalmente na parte cognitiva. Então, tem 2 pesquisadores canadenses que estão bem interessados para ajudar a discussão dos dados, né? Um é o Darren Kandel e o outro é o Scott Forbes, que são os caras que estão trabalhando bastante com creatina, e o Stuart, né? Então, talvez um orientando meu, um doutorando, defenda agora esse ano, talvez vamos ver como é que fica a pandemia, e o outro eu vou mandar lá para a McMaster, vai ficar 1 ano com o Stuart lá. E aí, quando ele terminar lá o estágio dele, que está conseguindo um grant canadense, que é o ELAP, né? No Canadá, não conheço. E aí, quando ele terminar, ele vem para cá para defender, o Stuart vem e vai fazer parte da banca. Vai ser uma coisa inédita, que vai ser uma defesa toda em inglês e a redação em inglês também. Né? Legal. É uma coisa que eu percebo em você, já tinha percebido na live com o Belmiro, e isso aconteceu comigo também, mais com você, que você está mais tempo. Mas você fez o doutorado fora e está fazendo pós-doutorado e embalou tudo. Né? Sim. E eu cheguei a uma época lá na Appalachian que eu não tinha nenhum brasileiro para conversar comigo. Né? Porque lá em Boone, é uma cidadezinha, né, bem no topo da montanha, né, de casa era 15 minutos de carro para o Tennessee, e não tinha brasileiro. Então eu falava inglês o tempo todo. Chegava em casa, ligava a televisão, escutava a Fox, a CNN, e era a época daquela briga, né, entre a Clinton e o Trump, e era o tempo todo. Então começou a chegar uma época que às vezes eu ligava para falar com alguém aqui em casa e me enrolava, porque era mais fácil falar em inglês que falar em português. Sim. Eu não sei se você tem essa coisa, às vezes o raciocínio ele sai melhor em inglês que se você falar em português. Né? Sim. E eu vejo que você às vezes se atrapalha, porque você já... Algumas palavras. Principalmente para palavras técnicas, né? Algumas palavras, como a gente não usa muito emitor ou essas palavras, realmente, palavras técnicas fica difícil. E talvez, isso é uma coisa que eu percebi a primeira vez quando eu estava fazendo doutorado,
que eu vi dois indianos conversando entre si, e eu não entendi absolutamente nada do que eles falavam, é óbvio, né? Porque eles falavam na língua deles, mas eles estavam falando sobre ciência, e volta e meia eu entendi algumas palavras, tipo espectrofotômetro, coisas assim, tipo, porque depois eu cheguei a conversar com eles, eu perguntei para eles por que eles usavam palavras americanas, tipo spectrophotometer, as coisas desse tipo eles usavam. E eles falaram que eles não têm palavra na língua deles para palavras técnicas como essa, como um espectrofotômetro, etc. Então eu acho que e na universidade eles praticamente falavam alguns termos em inglês. Então eu acho que isso é interessante a gente falar na universidade brasileira termos específicos que são amplamente utilizados na literatura mundial, a gente utilizar em inglês. Por exemplo, ninguém fala ADN, né? A gente fala DNA. E esse DNA é americano, é inglês. O termo correto para DNA é ADN em português. Mas não vai ver isso talvez, não sei, na literatura leiga, Globo, sei lá, ou qualquer uma literatura, a gente chama DNA. Já passou a utilizar. Talvez em teses, acredito que alguém possa usar ADN, mas eu acho que o comum então eu não vejo problema em utilizar esses termos em inglês, mesmo se for no Brasil, porque ajuda a universalização do conhecimento também, né? É muito mais fácil falar MRA do que falar ressonância nuclear magnética. Exato. Esses termos facilitam. E acabou, né? Também eu penso exatamente igual. E o interessante é que, além de eu estar num lugar em que eu não escutava português, eu fiquei num lugar onde o inglês, com accent... E era o caipirão mesmo, porque era inglês. Sim. E ali na universidade você tinha sul-africano, você tinha ucraniano, você tinha letoniano, e era uma mistura de accent, inglês, britânico, né? Agora, o meu maior amigo ali, né, que é o Steve McNaught, ele é do Alabama. Aí eu falei assim para ele, Steve, vou te falar o seguinte, se eu entender o que você fala para mim, eu entendo o que qualquer um fala aqui. Exato. Né? Exato. E, cara, hoje eu consigo, se um americano, qualquer outro cara que falar comigo em inglês, norueguês, isso aí a gente identifica fácil, né? Mas hoje eu consigo, se o americano falar comigo, eu consigo saber se ele é do norte ou se ele é do sul. É que nem aqui. Só pelo sotaque. Você pega o gaúcho e pega o nordestino, né? Então, o cara falou, você já sabe. Então, mas isso é só o dia a dia, né? Só ali, né? Exato. Como eu percebo diferença quando eu converso com o Stuart. Sim, canadense. Do Canadá. Né? Converso com o Darren County, com o Scott Forbes. Você vê Ou então quando você conversa com alguém que vem lá de Boston, por exemplo. Sim. O cara fala bear, drink a beer, né? Que é uma coisa mais assim, é terrível. Nova York também é bem diferente também. Bem que Nova York é uma mistura, né? Exato. Complicado. Mas você está fazendo pós-doc já há quanto tempo? Vai fazer 5 anos em breve. Acho 4 anos e meio. 4 anos e meio. Mas essa bolsa é de quem? É do laboratório. Ah, tá. Porque quando eu vi, eu estou há 5 anos, falei, mas o CNPq não dá bolsa de tanto tempo. Não. A última vez que eu tive bolsa brasileira foi no mestrado. Que eu fiz mestrado no Brasil, aí eu tive CNPq. É CNPq? Acho que era CNPq. CAPES. CAPES ou CNPq, um dos dois. Eu fiz mestrado na URGS com bolsa deles. Mas quando eu saí do Brasil, eu nunca mais peguei bolsa, porque eu sabia que tem essas regras de ter que voltar, ou coisas nesse sentido. Assim. Eu não queria fazer isso. Doutorado com bolsa CAPES. E quando eu fui fazer o pós-doutorado, foi bolsa CNPq. Então, assim, eu podia ficar 1 ano, prorrogar por mais 1 ano. Sim. Caso eu tivesse autorização do meu departamento aqui. Exato. Mas assim, fica sujeito a essas coisas. Eu tinha um contrato com o CNPq, que eu tinha que voltar para o Brasil. Exato. Ao tempo que eu fiquei lá fora aqui, para poder sair de novo. Né? E, por exemplo, hoje, se eu quiser sair para fazer outro pós-doc, eu nem faria. Iria como visitor professor. Bem melhor. É melhor, né? Mas eu tenho vontade de sair de novo e ficar mais 1 ano fora, porque é diferente, né, cara? O recurso, tudo. Exato. Eu lembro que eu estava lá na Appalachian e eu tinha acabado de publicar um paper que tinha sido aceito
no Journal International Society of Sports Nutrition. E aí chegou um invoice, né, o Proform, para pagamento. Pô, quando eu paguei $2.000. Aí eu falei, caraca, e quem era chefe do departamento era a Travis Triplett, que hoje é a presidente do NSA, né? E a Travis era muito minha amiga e tal coisa. Aí eu fui lá e falei, olha, Travis, o artigo foi aceito, tem aqui o meu supervisor, era o Alan Ara, que era o Vice Provost da Appalachian, e tinha o Steve McNaught. Eu falei, olha, tem colaboração aqui da Appalachian, tal, dá para fazer alguma coisa? Ah, eles pagaram. Vai lá falar com a Brand, que era a secretária, ela passa o cartão. Cara, Exato. Eu cheguei lá para a Brand, levei o invoice, ela passou o cartão na hora, tá pago. Sim. Falei, caraca, $2.000. Se fosse aqui no Brasil hoje, quase R$12.000. Imagina, para publicar um paper. O cara foi lá, passou o cartão, tá aceito. E foi um paper até bacana, com suplementação de creatina também. Né? Mas eu quase fiquei lá, viu? Eu tinha te perguntado, a gente já estava conversando ali, né? Eles queriam que eu ficasse lá, eles iam abrir uma vaga, né? Já estava tudo. Professor. Ia fazer a entrevista ali para Senior Track Position. Sim, pô. Senior Track Position. Estava tudo tranquilo. Só que eu estava numa época que eu era professor aqui, adjunto 4, e eu tinha que passar aqui para associado. E é o maior pulo que a gente tem aqui na carreira, nas federais, financeiro. Aumenta quase R$3.000 o seu salário. Eu falei, não, primeiro eu tenho que voltar para o Brasil. E aí voltei, passei para associado, né, progredi. Mas aí eu comecei a pensar, falei, pô, se eu voltar, quanto tempo eu vou ter para contribuir com o imposto lá, para poder me aposentar lá? Eu não vou ter muito mais tempo, né? E aí comecei a pesar os prós e os contras e acabei ficando aqui. Mas, como eu falei para você aquele dia, né, você com 39 anos, pô, cara, não venha mais para cá, fica aí. Fica aí. E aquilo que a gente tinha conversado lá, se precisar, eu vejo lá na Appalachian, de repente, alguma coisa, emburaca lá, cara, vai. Sim. Para com isso. Eu tenho muitos amigos lá, tem o Jeff McBride, que é o cara da biomecânica, tem a Travis, tem um monte de gente. A biomecânica não é muito minha área. Mas... Sim. E vai lá, e hoje é o que eu te falei, hoje é o laboratório mais moderno dos Estados Unidos, é o da... Em treinamento de musculação. De tudo. O departamento de Exercise Science é o mais moderno que tem. E tem tudo em grandes quantidades. Né? Freezer menos 80, você tem 5. Body Pod, você tem 20. Tem pesagem de hidrostat, tem tudo. A Appalachian tem 20 anos. Cara. É nova. Então, que estado que é? É North Carolina. Não, ok. E é um lugar muito bacana. Tem uma saudade lá violenta. Eu imagino. Tanto que eu volto para lá 3, 4 vezes por ano. Né? É mesmo? Por ano? Por ano. Além de eu ir para o American College, para o NSA, eu ainda vou lá para as reuniões de pesquisa e aproveito para... faço um jeito que calha certinho de eu chegar lá, ter reunião e passar o Thanksgiving os amigos lá. Né? E eles querem que eu fique na casa deles. Porque o americano, quando te põe dentro de casa, é porque o cara gosta de você, né? Sim. Então... É bacana. Mas quanto tempo mais você acha que... Opa! Ó, nós temos aqui 1 minuto, que já está acabando. Caramba! Pô, nem começamos a conversar, já está acabando. 1 minuto.